Olá, pessoal, tudo bem? Hoje nós veremos sobre o teste T, o início e como comparar duas médias ou uma média com um valor de referência. Vamos retomar, então, aquele exemplo que nós usamos na aula passada do teste Z. Suponhamos, então, aqui a altura média de uma turma de alunos do ensino fundamental, que seja 1,40, e o desvio padrão de 15 centímetros. Então, nós vimos que, mais ou menos aqui, dois desvios padrão englobam 95% dos dados. Ou seja, se o desvio padrão é 15 centímetros, a média 1,40 m. Então, média menos um desvio padrão, né, 1,40 menos 15 centímetros, então 1,25. Menos outro desvio padrão, né, 1,25 menos 15, 1,10. Ou seja, média, 1,40 menos 2 vezes 15, que é 30, dá 1,10. E média mais 30, né, 1,40 mais 30 dá 1,70. Nós vimos que na distribuição normal, esse intervalo compreendido entre média menos 2 desvios padrão e até média mais 2 desvios padrão, ele engloba em torno de 95% dos dados. Para ser mais exato, lá na tabela, seria 95,44% dos dados. Para ter exatamente 95% dos dados, seria média mais ou menos 1,96 desvios padrão. Mas vamos trabalhar com essa aproximação, que nesse intervalo de média menos 2 desvios padrão até média mais 2 desvios padrão, nós temos aí em torno de 95% dos dados, ok? Logo, o intervalo de média mais ou menos 2 desvios padrão engloba aproximadamente 95% dos elementos dessa população. Então, se a gente tiver lá um conjunto de 1.000 alunos, né, participantes dessa população, então, em torno de 950 deles vão ter essa altura entre 1,10 e 1,70. O intervalo de média, mais ou menos 2 desvios padrão, pode, então, ser denominado intervalo de confiança de 95%. Compreenderam? Olha, média, mais ou menos 2 desvios padrão, tem 95% dos dados. Então, nós podemos dizer que o intervalo de confiança de 95% é esse, média, mais ou menos 2 desvios padrão. Lembrando da aula passada ainda, se nós quiséssemos aí um intervalo de confiança de 99,73% dos dados, seria média mais ou menos 3 desvios padrão. E o intervalo de 99,994% dos dados seria média mais ou menos 4 desvios padrão. Então, se eu conheço a média e conheço o desvio padrão, se eu fizer esse intervalo de 4, média mais ou menos 4 desvios padrão, nós vamos deixar de fora desse conjunto de dados apenas 0,003% dos dados. É um intervalo de confiança bastante amplo, pega quase todos os elementos. Qual seria, então, o intervalo de confiança de 99%? Porque, veja, a gente falar um intervalo de confiança de 99,7% não é tão conveniente a gente usar assim esses valores quebrados. Então, o intervalo de confiança de 95% dos elementos é bastante utilizado e o outro bastante utilizado é 99% dos dados. Então, qual seria esse intervalo no caso do exemplo? Olha, seria um intervalo, aqui já está o desenho, que englobasse 99% dos dados, então sobraria aqui dos lados 0,5% do lado esquerdo,
né, que são as pessoas lá, o meio por cento dos alunos menores que esse intervalo, e o meio por cento mais alto que o intervalo. Então, para a gente olhar na tabela Z, o que é que a gente olha naquela tabela que eu ensinei na aula passada? A gente olha o Z de modo que 99% dos dados esteja aqui. Então, o Z ele sempre dá, naquela tabela que eu ensinei, ele sempre dá de 0 até o valor de Z que a gente olha. Então, nesse caso, se é 99% que tem aqui nesse intervalo, sobra 1%. Então, sobra 0,5% para a direita e 0,5% para a esquerda. Para sobrar 0,5%, tem que ter, então, aqui um Z tal que a área, a porcentagem que eu olho na tabela, seja 49,5%. Ok? Olha, o Z que eu olhar na tabela tem que ser um Z que dá 49,5% de probabilidade. Por quê? Se ele der 49,5% para um lado, 49,5% por outro, né, somando dá 99, então sobra o 0,5% de cada lado, ou seja, nós teremos um intervalo de confiança. Qual é esse Z? Eu preciso olhar na tabela. Olha, na tabela Z, para termos aqui a porcentagem de 49,5%, tem que ser algo aqui entre esse valor e esse, porque esse dá 49, 49, 49. Esse aqui dá 49,51. Tem que estar aqui no meio. Então, é 2,50, vejam, 2,57. Não, um pouquinho maior. 8? Não, um pouco menos. Então, seriam 2,575. Seria aqui exatamente no meio, né? A gente fingindo que é linear, né? Mas como é muito perto, a gente pode fazer essa aproximação, tá? Então, precisamos desse Z, precisamos que esse Z valha 2,575. Poderíamos usar 2,57 ou 2,58, tá? Eu usei aqui apenas como um preciosismo. Coloquei uma casa a mais. Então, o intervalo de confiança de 99% é média mais ou menos 2,575 desvios padrão. Se a gente for transformar esse Z em X, né, ou seja, para pensar em termos de altura e não mais da tabela padronizada de Z, né, usando aquela fórmula Z é igual a X menos X barra sobre desvio padrão da aula passada, seria uma altura aí de 1,01 até 1,79. Então, 99% dos alunos dessa população tem altura entre 1 metro e 1 centímetro e 1,79 centímetros. Esse é o intervalo de confiança de 99% para esta população. Beleza? Então, o intervalo de confiança dos elementos da população, ou seja, a porcentagem de elementos que estão dentro de um certo intervalo, é dado por média menos Z desvio padrão até média mais Z desvios padrão. Ok? Isso é o intervalo de confiança. Então, se eu quero com 95%, eu vejo qual é o Z equivalente. Se eu quero com 99%, é o Z equivalente. Geralmente, é assim que acontece. Geralmente não, sempre é assim que acontece. Se eu quero uma confiança maior, eu tenho que aumentar o Z. Então, o intervalo fica mais amplo. Se eu quero uma confiança menor, o intervalo fica mais estreito. É fácil da gente entender isso. Pensem o seguinte, se eu quero um intervalo de confiança de qual será a temperatura da cidade de Anápolis amanhã? Com 50%, ou seja, um intervalo pequeno de confiança, né? Não tenho tanta confiança assim, eu tenho 50% de chance de errar, então a confiança não é alta.
Com 50% de chance, eu poderia dizer que a temperatura vai ficar entre 23 e 28 graus. Agora, se eu quiser com uma confiança maior, se eu quiser aí com 99% de confiança, eu tenho que aumentar essa faixa. Então, eu tenho 99% de confiança que a temperatura vai ficar entre 15 graus e 40 graus. Ou seja, eu tenho muita confiança, mas o intervalo é bem amplo. Então, é um equilíbrio que a gente precisa buscar, né? Se a gente quer uma confiança muito alta, a gente, por outro lado, perde em precisão, né? É o que a fórmula nos diz. Olha, se o Z aumenta com a confiança, quanto maior a confiança, o Z aumenta e, portanto, o intervalo fica mais amplo. Então, vejam, se eu quero um intervalo X de confiança, né? Seria a mudança do Z aqui que me proporcionaria isso. Porque se eu estabeleço qual é essa confiança, eu então procuro na tabela qual é esse valor que me oferece essa confiança. Lembrando a forma de olhar na tabela, que varia de tabela para tabela, e nessa tabela que eu ensinei, essa confiança a porcentagem que a tabela dá é de 0 até Z, Z positivo. A figura é simétrica, então a gente também olha o Z negativo da mesma forma. Como seria a distribuição das médias de alguns elementos? Por exemplo, essa turma aí de milhares de alunos, 1,40 m, a média, né? Vamos voltar lá, ó. 1,40 m é a média, desvio padrão de 15 centímetros, né? Então, 99% dos alunos têm entre 1,01 m e 1,79 m. Mas se a pergunta fosse sobre a distribuição, não de alunos totalmente, mas da média de alunos. Pense o seguinte, se eu pegasse grupos de 10 alunos, cada grupo desses de 10 alunos teria uma média diferente. Mas é claro que essa média de 10 alunos vai ficar parecida uma com as outras, né? Se eu coloco 10 alunos numa sala, 10 alunos em outra sala, 10 alunos desta população. Se eu tirar a média de uma sala, vai ser parecida com a média de outra sala. Então, estatisticamente, o que acontece é o seguinte: o desvio padrão dessa média de subconjuntos dessa população é igual ao desvio padrão da população dividido por raiz de n. Portanto, quanto maior o número de elementos que eu utilizo para tirar essa média, menor fica esse desvio padrão desse conjunto de elementos. Tá? Esse desvio padrão das diversas médias dos pequenos grupos, dos grupos de amostras. Tá? Então, se a gente pega apenas duas amostras, 2 elementos de cada população, nesse caso, o desvio padrão desse conjunto de 2 alunos, né, ele vai ser o desvio padrão total da amostra dividido por raiz de 2, dividido por 1,44. Então, não muda tanto assim. Agora, se a gente pega de 10 alunos, raiz de 10 dá 3,3, né, alguma coisa assim. Então, o desvio padrão desse conjunto de 10 alunos é 3 vezes menor do que o desvio padrão total dos alunos. E se fosse um grupo de 100 pessoas, né,
Então, nesse caso aqui, o desvio padrão seria dividido por raiz de 100, que é 10. Né? Então, no caso do exemplo, em vez de a gente ter um desvio padrão de 15 centímetros, a gente teria um desvio padrão de 1,5 centímetro. Tá? Então, recapitulando, imagina que a gente tem lá milhares de alunos, né, que tem a média 1,40 m, o desvio padrão 15 centímetros. E eu agrupo esses alunos em grupinhos de 10, em grupos de 100 pessoas. Cada 100 pessoas dessa vai ter a média igual aos outros 100? Não, vai variar. Né? Como que vai variar? Vai ter um desvio padrão. Qual vai ser esse desvio padrão dessa média de 100 alunos? Vai ser 15 centímetros, que é o desvio padrão total da população, dividido por 10, ou seja, 1,5 centímetro. Então, a curva é muito estreitada, a sua dispersão. Tá? São muito semelhantes, os grupos de 100 entre si são muito semelhantes, ao contrário da distribuição normal dos alunos. Né? Na distribuição normal dos alunos, nós tínhamos lá um aluno com 1,20 m, outro com 1,40 m, outro com 1,50 m, né? Uma dispersão grande. Agora, se eu pego grupos de 100 alunos, essa dispersão é muito pequena. A média deles vai ser a mesma média populacional, 1,40 m. Mas o desvio padrão vai ser apenas 1,5 centímetro. Então, 2 desvios padrão para a esquerda, né, 3 centímetros. 2 desvios padrão, nesse caso, seria 3 centímetros. 1,40 m menos 3 dá 1,37. 1,40 m mais 3 dá 1,43. Então, de 1,37 até 1,43 é que nós teríamos 95% dos grupos, da média dos grupos de 100 alunos. Então, aqui nós temos a representação matemática disso. A média verdadeira, né? Se eu conheço o desvio padrão e eu obtenho médias estimadas, né, de grupos de pessoas, grupos de amostras, né, que é o x-bar. Então, esse x-bar não é mais a média verdadeira, é a média estimada por um conjunto de elementos. Suponha que esse conjunto de elementos foi de 4 elementos. Então, o n aqui é 4. Então, se eu souber o desvio padrão, nesse caso, eu precisaria saber o desvio padrão total das amostras. Sabendo ele, a média verdadeira está contida nesse intervalo, né, de x barra menos z, desvio padrão, raiz de n, até x barra mais z, desvio padrão, raiz de n. Ok? Essa fórmula pode ser usada para estabelecer um intervalo para a média populacional μ a partir da média amostral x barra. O z pode ser obtido usando a tabela normal. O problema desta fórmula é que precisamos da variância populacional sigma, que não temos. Ou seja, imagina que você tem a população, sabe o sigma, mas não sabe o x barra. É improvável essa situação. Né? Então, basicamente, não tem muita utilidade essa fórmula. Essa fórmula para a gente estimar a média, sabendo o desvio padrão da população, sem saber a média, né? Pegando uma média de poucos elementos. Tá? Então o que a gente faz? A gente nem sempre pode realizar um número de medidas tão grande. Né? Se a gente quisesse, vamos realmente achar o x barra, né? Mas muitas vezes, principalmente na química, nós temos aí que fazer um número pequeno de medições. Por quê? Porque cada medição é um custo, cada medição gasta o tempo do analista e nós temos um prazo para cumprir. Então, nós fazemos aí 2, 3, triplicata, né? Quintuplicata, né? Mais ou menos, mais do que isso é difícil a gente fazer muitas vezes. Então, nesse caso,
nós não podemos usar a distribuição normal, porque a distribuição normal, essa que usa o Z, ela requer que saibamos pelo menos o desvio padrão da população. Se nós não soubermos, e aí? Aí é que entra o teste T. É aí que entra a distribuição T. Na maioria das situações encontradas na química analítica, pode-se estimar o desvio padrão a partir de uma pequena amostragem. Então, da mesma forma que nós calculamos um x barra, que é a estimativa da média populacional, mas usando um conjunto pequeno de amostras, nós também fazemos uma estimativa do desvio padrão usando um número pequeno de amostras. Essa distribuição T foi proposta por Gosset, né, que é o que usou como pseudônimo Student. Ele se nomeou Student, né, no artigo científico que ele escreveu. Ele trabalhava numa cervejaria e não queria que as pessoas soubessem que era ele, que os dados eram das cervejas que ele analisava. Então, ele usou esse pseudônimo de Student para fazer os seus artigos. Na distribuição de Student, ela é semelhante à distribuição Z. Tá? Mas em vez da gente usar o Z, a gente usa o T. É uma outra tabela, portanto. E aí, em vez da gente usar o Mi, né, para média, e o Sigma para o desvio padrão, a gente usa a estimativa da média e a estimativa do desvio padrão. Mais ou menos assim. Eu tenho um lote de 1.000 frutas, 1.000 amostras. Poderiam ser frutas. Quero estimar qual é a média do teor de açúcar. Eu não conheço essa média, não conheço esse desvio padrão, mas eu posso fazer análise de 10 amostras. Então, com essas 10 amostras, eu vou obter uma média. Mas essa média não é a mesma média da população inteira, é apenas uma estimativa. E da mesma forma, o desvio padrão é apenas uma estimativa do desvio padrão total dos elementos. Portanto, nós vamos usar essas estimativas para calcular qual seria a média verdadeira. Eu não sei a média verdadeira, mas eu posso usar esse intervalo de confiança. Olha, a média verdadeira, ela está contida nesse intervalo, que é de x barra, a média amostral, menos t, desvio padrão sobre raiz de n, até x barra mais t, desvio padrão raiz de n. N é o número de amostras, x barra é a média amostral, e o S aqui agora, né, era sigma quando era população, no caso da amostra é S, é o desvio padrão daquele conjunto pequeno de amostras. Ok? Geralmente, menos que 100 amostras, a gente precisa recorrer ao teste T. Né? Só um número bem grande de amostras que a gente usa já o teste Z. Tá? Alguns livros dizem 30, 100, 200 amostras. Tá? Mas geralmente, para essas amostragens pequenas, né, que a gente faz, triplicata, quintuplicata, até 10 amostras, por exemplo, isso daí configura a necessidade de utilizar o teste T, T de Student, e não o teste Z. Na tabela T, da mesma forma que na tabela Z, nós precisamos de uma confiança, né, de uma porcentagem de confiança, para construir o intervalo de confiança. E, além disso, ela nos oferece essa opção do número de graus de liberdade. Graus de liberdade é o n menos 1. Tá? Então, a tabela T, para a gente olhar a porcentagem de confiança, a gente tem duas informações. A confiança que a gente quer para o método, para o teste, e o número de graus de liberdade, ou seja, o número de amostras menos 1. Por que a gente tem... por que a gente tem que olhar a confiança? Porque, da mesma forma lá que na questão da temperatura, né? Se
se eu quero uma confiança muito alta, com 99% de confiança, ou com 99,5% de confiança, qual é a média? Então, aí esse intervalo de confiança aumenta as suas margens. Tá? Olha como é a distribuição T. Aqui em azul nós temos a distribuição Z, e a distribuição T, ela varia dependendo do número de amostras. Se o número de amostras é pequeno, por exemplo, menor que 30, nós teríamos uma distribuição mais já próxima do teste Z. Então, por isso que um número de amostras grandes, tipo 100, 200 amostras, a gente já até pode usar o teste Z como uma boa aproximação. Mas, se a gente tem um número pequeno de amostras, o teste T, ele difere substancialmente do teste Z. Então, com 5 amostras, por exemplo, 3, 5 amostras, o teste T, ele tem um valor de T aqui, ó, uma dispersão dos dados em torno da média muito maior que o teste Z. Então, nós precisamos usar o teste T. Nós perdemos em confiança pelo fato de nós usarmos uma amostragem pequena, nós precisamos multiplicar o desvio padrão estimado por um fator maior, né? Ou seja, o valor de T geralmente é maior do que o valor de Z, né? E quanto menor a amostra, maior é essa diferença. Aqui, por exemplo, se eu quero 95% de confiança, 95% de confiança. Nessa tabela que eu vou ensinar a utilizar, é o seguinte, ele mostra a confiança aqui, ó, se é 95% de confiança, quer dizer o quê? Tem 2,5% para a direita e 2,5% para a esquerda, que são que é esse valor que não está dentro da confiança. 95% de confiança, então sobra 2,5% de cada lado, que é aquilo que eu assumo como um erro aceitável. E aqui, nessa primeira coluna, nós temos o número de graus de liberdade, tá? Que é o N-1. Tá? Então, nós precisaríamos aqui, no mínimo, de 2 amostras. Tá? Menos que 2 não dá para fazer teste, porque como que você vai calcular o desvio padrão, né? Não tem como fazer cálculo de desvio padrão com uma amostra só. Não tem estimativa de dispersão dos dados com uma amostra só. É evidente isso, né? Então, se são 6 amostras, por exemplo, e eu quero 95% de confiança, nessa tabela nós olhamos aqui, ó, 95% de confiança, então sobra 2,5 de cada lado. 2,5 aqui, então é onde eu vou olhar nessa tabela. 0,025, que é 2,5%, então é aqui que eu olho. Geralmente, a gente usa isso mesmo, 2,5%. É 95% de confiança na química, né? É um número, vamos dizer assim, um número mágico que geralmente se utiliza. Tem as críticas e tudo mais, mas continua sendo utilizado largamente. Então, 2,5%, 95% de confiança, né? Nós olhamos na tabela aqui, então, 2,5%. E 6 amostras. O valor de T, então, é 2,571. Tá? Também podemos dizer 95% de confiança ou o P aqui de P de 0,05. Muitas vezes a gente utiliza isso, P005. Tá? P001 é 99% de confiança. Então, se eu quisesse 99% de confiança, seria o quê? Seria 0,5% de cada lado sobrando, né, nesse tipo de tabela. Então, 0,5% é aqui, 0,05. Então, se eu quisesse 99% de confiança, o T já subiria para 4,032. Sigamos. Um exemplo.
A escala de absorvância de um espectrofotômetro é testada em um comprimento de onda particular com uma solução padrão que tem uma absorvância de 0,47. 10 medidas de absorvância com um espectrofotômetro fornecem um valor médio de 0,461 e um desvio padrão de 0,003. Então é o seguinte, você tem lá o espectrofotômetro, tá? Você quer saber se ele está calibrado. Pega uma solução padrão que está lá escrito no rótulo dela. A absorvância dessa solução é 0,470. Você faz 10 medidas com esse espectrofotômetro, né? Coloca a solução na cubeta, lê, faz 10 medidas. E aí a gente quer saber se o espectrofotômetro está dando a resposta certa. Ele não precisa dar 0,470, 0,470, 0,470, 10 vezes, é claro que não. Ele pode flutuar, mas o que a gente quer saber é se essa flutuação é aceitável, ou seja, se ele está flutuando às vezes para baixo, às vezes para cima, né? Então, o que a gente precisa fazer? Construir o intervalo de confiança para a média que esse espectrofotômetro nos origina. Ele tem que dar como média, né, um valor ali em torno de 0,47. Ele não pode dar um valor fora do 0,47. Por exemplo, se a gente faz 10 medidas e descobre que o intervalo de confiança das medidas é entre 0,4, entre 0,400 e 0,410, então ele está lendo sempre abaixo do valor que era para ler. Então ele está descalibrado, ok? Agora, se ele origina como resposta um intervalo de confiança de 0,46 a 0,48, suponha, né? Então quer dizer que ele tá calibrado, ele está lendo corretamente. A média inclui o valor verdadeiro, ok? Então vamos continuando. Ó. 10 medidas deram média 0,461 e desvio padrão 0,003. Encontre o intervalo de confiança para absorvância média medida pelo espectrofotômetro e então decida se há erro sistemático presente. Lembrando, erro sistemático é quando o equipamento está originando uma resposta sistematicamente abaixo da verdadeira ou sistematicamente acima. Flutuações aceitáveis, ou seja, flutuações aceitáveis são quando estão metade para baixo, metade para cima. Que é apenas um erro aleatório. Agora, se tiver um sistema de erros para baixo ou para cima, aí tem erro sistemático, né? Então, precisa ser corrigido. Então, nós temos os dados aqui e precisamos julgar se o espectrofotômetro está correto. Olhando, olha, ele tem uma média abaixo de 0,47, mas ele tem uma flutuação. Então, a gente precisa fazer a conta para saber se essa flutuação está acima de 0,47 e abaixo, ou se está tendo um erro sistemático. Então, a conta que a gente faz é o cálculo do intervalo de confiança. 6 amostras. Vamos olhar na tabela, então, o valor de T. 6 amostras. 5 graus de liberdade, né, que é N-1. 95% de confiança. Então, a gente olha nessa coluna de 0,025. Então, o valor de T é 2,571, tá? Para 95% de confiança. Então, já temos o valor de T. Então, agora vamos calcular o intervalo de confiança da média. A média verdadeira, que eu não sei, né? Se eu souber, eu só saberia se eu tivesse lá a média de milhares de análises. Eu não sei a média real do espectrofotômetro. Vou estimá-la com 95% de confiança, ou seja, tem 5% de chance dessa estimativa minha estar errada, mas vou estimar usando apenas 10 amostras.
Como é essa estimativa da média verdadeira? Ela é x barra, né, que é a média de 10 amostras, mais ou menos t desvio padrão, raiz de n. Na verdade, aqui não seria o sigma, seria o S, tá? Porque o desvio padrão, vamos corrigir logo, né? O desvio padrão amostral é S. Desvio padrão populacional, que é T. Tá? Desvio padrão sobre raiz de N. Média é igual 0,461, que é a média das 10 amostras, né? Eu já tinha dito isso, ó. E o desvio padrão é 0,003. Média, mais ou menos T, desvio padrão, sobre raiz de N. Ok? Na verdade, aqui, ó, o T para 10 amostras é 9 aqui, ó. 9 graus de liberdade. Graus de liberdade é N menos 1. Então, é 9 graus de liberdade, que o T, então, aqui é 2,262. Ok? Não sei de... A figura está errada aqui, né? 2,262, o valor de T. Vezes o desvio padrão sobre raiz de N. Ok? É raiz de N. Muitas vezes os alunos pensam que é raiz de N menos 1. Não é. Raiz de N a fórmula. Só o T que você olha, graus de liberdade, é N menos 1. Tá? Então, é 0,0461 mais ou menos. Aí resolve aqui, ó, 2,262 vezes 0,03 dividido por, abre parênteses, raiz de 10 na calculadora, né? Fecha parênteses, dá um enter. Tá? Geralmente não precisa ter parênteses, na verdade, aqui, porque é só uma divisão, né? Média, então, é 0,0461, mais ou menos, né? Essa parte da conta aqui dá 0,002. Então, primeiro a gente faz aqui 0,0461 menos 0,02, tá? Aqui 0,0459. Depois a gente faz o mais, né? Aqui é um mais ou menos, então primeiro a gente faz um, depois faz o outro. Faz o menos primeiro, que é o menor valor. Então, o maior valor é 0,461 mais 0,002, que dá 0,0463. Então, o que significa? Que a média verdadeira está entre 0,0459 e 0,0463. Recapitulando, eu não sei a média verdadeira. Se eu soubesse, né, eu já diria logo, olha, esse equipamento está descalibrado ou está calibrado, não sei. Não sei, então eu faço as contas. Faz 10 medições, acha um intervalo de confiança para a média. Esse intervalo de confiança diz que a média da leitura do equipamento, daquela solução padrão, que era para dar 0,47, ele está dando algo entre 0,459 e 0,463. Percebem que o equipamento está descalibrado? Era para dar 0,47. No rótulo da solução padrão está escrito isso. Mas não, ele está dando algo entre 0,459 e 0,463. Como o intervalo de confiança não inclui a absorvância conhecida de 0,470, tudo indica que há um erro sistemático. Vamos ver aqui outro exemplo. O teor de ácido acético no vinagre deve ser de não menos que 4%. O analista quer saber se o vinagre dele está dentro da especificação. 0,40 está dando 4%. O que ele faz? Uma titulação. Dá para fazer inúmeras titulações e obter essa estimativa da média? Obter a média verdadeira? Não dá. Então, a gente vai fazer 3 apenas. 3 titulações. Ele fez e obteve esses valores. 3,91, 4,01, 3,61.
Olhando, parece que os dados estão abaixo do valor verdadeiro. Abaixo do valor verdadeiro, não. Abaixo do valor de referência, né? O valor da especificação do produto. Mas a gente não pode se basear no nosso bom senso. Já dizia René Descartes, o bom senso é a coisa mais bem distribuída na face da Terra. De tal sorte que mesmo as pessoas que são mais exigentes quanto a outras coisas, quanto ao bom senso, sempre acham que já têm o suficiente. Sempre achamos que temos bom senso. Portanto, é para isso que existem os testes estatísticos, para dizer com uma certa confiança se os dados dão suporte a uma interpretação ou não. Então, vamos ver, né, estatisticamente, se esse lote pode ser liberado ou deve ser retido pela indústria. Eu não sei a média verdadeira. Fiz análises, vou estimar a média verdadeira, vou estimar o intervalo de confiança para a média verdadeira. Preciso, então, calcular o desvio padrão. Calculei, né? Média é 3,84, 3, desvio padrão 0,2082, N é 3. Se eu tenho tudo isso, se eu tenho o N, eu tenho a confiança. Qual é a confiança? A confiança, eu posso usar 95%, que é o de praxe, é o mais comum, tá? Com 95% de confiança e um N igual a 3, qual é o valor de T? Né? A gente olha na tabela. Vamos retomar aqui, ó. Para calcular o intervalo de confiança, a gente faz o seguinte: x barra menos t, desvio padrão sobre raiz de n, até x barra mais t, desvio padrão raiz de n. Esse é o intervalo de confiança para a média verdadeira que nós precisamos. X barra já foi calculado, desvio padrão também, n já sei que é 3. Só falta o t. O T com 95% de confiança e 2 graus de liberdade. Por que 2? N menos 1, sempre. N menos 1 graus de liberdade. Se N é 3, então são 2 graus de liberdade. Vamos olhar lá na tabela. Tabela, tá aqui, ó. Tabela do teste T. 95% de confiança, então a gente olha aqui nesse 2,5. 2 graus de liberdade. Vejam, tá aqui, ó. 2 graus de liberdade, 95% de confiança. Dá 4,3027. Então tá aqui, ó. O T 4,30, tá? Pode ser arredondado aí, né? Então nós temos aqui duas contas, ó. Uma conta aqui e outra conta aqui, que é o x barra mais ou menos t desvio padrão sobre a raiz de n. Primeiro tem o menos, depois o mais. X barra menos t, desvio padrão, raiz de n. Olha, raiz de 3, não é raiz de graus de liberdade, é raiz de n. Ok? Então, tudo calculado aqui, chegamos que a média verdadeira desse lote, usando esse procedimento, está entre 3,32 e 4,36. Tá vendo o que o seu bom senso valia? Nada, né? Por quê? Porque, estatisticamente, nós não podemos dizer que a média desse lote seja menor que 4, tá? Por quê? A média, com 95% de confiança, está entre 3,32 e 4,36. Talvez essa impressão de que estava abaixo, né, seja simplesmente devida ao fato de que foram feitos apenas 3 experimentos. Mas se você repetisse mais diversas vezes, pode ser que a média que você encontraria seria um pouco maior que 4, ou 4,30, até 4,36 poderia ser. Tá?
Então, resumindo, pode liberar o lote? Não, porque a especificação geralmente diz o seguinte: olha, o lote tem que estar acima de 4%. O lote aqui, pelas nossas contas, ele não, eu não tenho certeza que ele está acima de 4, mas eu também não tenho certeza que ele está abaixo, tá? Então, se eu quero ter uma certeza maior, eu tenho que fazer o quê? Ou repetir mais e mais experimentos, mais umas 20 vezes, não sei, ou então ajustar o procedimento experimental, porque a flutuação está muito alta, o desvio padrão das análises está muito alto. Ácido acético em vinagre, né? Vinagre é uma solução que contém ácido acético. Toda essa solução, não importa se você pega um pouco acima ou um pouco abaixo, não tem heterogeneidade na amostra. A amostra é homogênea. Se está dando essa flutuação toda dos dados, é porque o procedimento analítico é que está com uma flutuação muito grande. Então, não sei, talvez está usando a vidraria errada, o analista errado, está usando alguma coisa que está fazendo a análise flutuar. Não é para flutuar tanto. Tá? Então, repete as análises usando o procedimento adequado para ter certeza se esse lote está dentro da especificação ou não. Por enquanto, não dá para aprovar. Se quiser reprovar, pode. Se quiser, sim. Não tem certeza que é um lote reprovável, mas é melhor reprovar esse lote ou retê-lo, né? Não liberar para o mercado antes de ter certeza de que realmente ele está acima de 4% de teor de ácido acético. Sucesso total? Aí então nós temos outros exercícios, né? 25 pacientes tiveram a pressão arterial medida, obtendo-se média 128, desvio padrão 34. Então nós temos a média, temos o desvio padrão, né? O X barra e o S. Nós temos a confiança a desejada para o teste estatístico, tá? E nós queremos saber o seguinte: há diferença entre essa população e a população em geral, cuja média é 135 milímetros de mercúrio, a pressão? Então, suponhamos que fosse o seguinte, né? Tem lá 25 pacientes que têm uma alimentação diferenciada, que supostamente essa alimentação abaixa a pressão arterial. Terminou o período de teste, né? Um mês, sei lá, e você mede então a pressão arterial deles e quer saber se a média é menor, realmente é menor do que as pessoas que não se submeteram a esse tratamento. Fez o teste com 25 pacientes e deu em média 128. Então, quer dizer o quê? Já pode correr e dizer que o tratamento funcionou? Não, claro que não. Por quê? Se fosse outros 25 pacientes, será que não teria dado acima da população em geral? Você tem que garantir que essa média deu abaixo, mas não por acaso, que realmente o método funciona. Então precisa fazer o teste estatístico, né? Tem que fazer o teste lá com 95% de confiança e achar o intervalo de confiança para a média desse grupo de pacientes. Então, o Mi é igual média, X barra, mais ou menos T, olha lá com 24 graus de liberdade, né? O T, vezes desvio padrão, que é 34, dividido por raiz de N, que é 25. Tá? Aqui um outro exemplo. Um novo método para determinar selênio-ureia em água de torneira obteve os seguintes resultados ao ser utilizado em uma amostra, contendo 50 nanogramas por ml. Tá? Então, olha aqui, a amostra é padrão, ela já tem lá, o fabricante garante que ela tenha 50 nanogramas por ml de selênio-ureia. Você fez o teste e obteve esses valores, 50.4, 50.7, 49.1, 49.0 e 51.1. O método tem erro sistemático?
Aparentemente, não, porque os dados estão dispersos ao redor da média. Alguns valores foram ao redor do valor verdadeiro, né? Melhor dizendo. Alguns valores foram superiores e outros inferiores. Então, a princípio, olhando assim, não tem erro sistemático. Mas, como eu disse, bom senso é uma coisa que todo mundo acha que tem, né? Então, nós vamos fazer o teste estatístico. Nós, não. Você, aluno. Eu faço depois a correção. E vamos passar, então, também uma lista com exemplos similares, ok? Na próxima aula, nós vamos continuar aqui para comparar o teste Z com o teste T, ok? E para mostrar a comparação de duas médias estimadas. Até agora, nós trabalhamos com a comparação de uma média estimada e um valor de referência. Tá? 3 análises, estima a média, compara com 4% de ácido acético. Aqui nós temos os 5 análises, estima a média, né, o intervalo de confiança para a média, compara com o valor de referência, 50. Tá? Nesse outro caso aqui, ó, 25 pacientes, estima a média, compara com o valor de referência. Na próxima aula, nós vamos comparar duas estimativas de médias, ok? Então, é isso aí, né? Eu vou passar a listinha vou passar a lista lá no Moodle e espero que todos tenham entendido. Qualquer coisa, podem postar suas dúvidas via YouTube, via WhatsApp, via e-mail, mas não fiquem sem resolver as suas dúvidas. Um abraço, boa noite.